do Alvinegro, no oferecimento de Novibet. Tem novidade, abriu 2 gols, pagamento antecipado garantido, Claudinho. Conta qual que é o BO de hoje, mano. BO já começou, olha, tem 2 BO. Tem vários aqui. já. Tem hoje mais? Tem Quando BO. não tem? Tem, mas hoje vamos falar o importante que é do Memphis, O Corinthians hoje é um chafariz de merda. Ah, é verdade, eu tava ouvindo aqui o tempo de jogo de manhã, né? Mais ou menos por volta de meio-dia. Eu tava ouvindo, né? Começa às 11h30, mas era mais ou menos meio-dia, eu tava ouvindo. E fala aqui que o cara que entrou já pediu pra sair, não tá mais aí. O Edgar do marketing. já do vou falar marketing. aqui do Ele marketing. não era irmão do Juarez Soares? O próprio. Então, Ou seja, ele entrou, ele afastou o cara que era o profissional da área e foi embora. então eu vou falar já que esse vocês estão Edgar falando... Soares, a gente fala dele desde a inauguração do estádio aqui. Então, Isso é antigo. o diretor Mas do no marketing, 2014, Edgar 2013, Soares, né? desligou 2013. por e-mail, mandou um e-mail pro presidente, falando que estava se desligando da diretoria de marketing, né? Principalmente que ele estava pressionado porque ele tinha mandado o ex-diretor, né, que fazia parte da equipe, mandado embora, e aí tava sofrendo uma pressão dentro do próprio grupo ali de marketing, estavam puto com ele, com o presidente, estavam fazendo pressão. E aí ele foi embora, né, mano? Não tem nem um mês que ele foi nomeado. Lembrando que ele foi o redator do impeachment do Augusto. Que né? zona, né, cara? E o Augusto tinha chamado ele, lógico, né? Pela parte política, né, mano? Augustão E aí, do perdeu nada, a mão, hein? o cara pegou e foi embora. Pediu as contas lá e tchau. Mandou por e-mail, né? E saiu Eu fora. não tenho exatamente o número, Motinha, mas certeza que é mais de uma dúzia de pessoas que estavam ao lado do Augusto que já renunciaram ao cargo. O Dinei, inclusive, O Dinei saiu também, no pediu. domingo de manhã também já falou que gosta muito do Augusto, mas não confia em quem tá ao lado dele. Exatamente. Inclusive o próprio Savoia, ele participou com a gente aí no domingo. Uhum. E ele falou que ele foi convidado pra participar aí da TV Corinthians. Ele ia conduzir esse projeto TV Rejeitou, Corinthians. né? Eu falei pra ele, Chamaram o Savoia, você tá de Ale brincadeira. Jimenez. Falei, você tá de brincadeira, Savoia. Pegar uma bucha dessa aí. Ele velho. rejeitou, né, o E convite. aí hoje ele acabou declinando aí o convite, falou que não vai aceitar. Porque na boa, Motinha, o Corinthians hoje, cara, é um navio à deriva, cara. É um navio à deriva. O Perdeu Augusto, a ele tá mão, né, totalmente mano? perdido. Perdeu RG, a mão. a denúncia que foi feita, inclusive, pelo próprio Dinei, com relação à categoria de base, Eu ia falar o Corinthians tá gastando, Motinha, com a categoria de base, inclusive ali, acho que dos 60... O Corinthians ele contratou 86 atletas desde o começo da Nossa gestão do Augusto Senhora. para a categoria de base. Nossa E pasmem, Senhora. Quintino, o sub-20 do Corinthians consome R$400 mil. Isso é louco. E R$400 mil, Quintino, entenda-se, tem jogador ali ganhando mais de 30 pau por mês. Tem jogador ganhando 35, 40 pau por mês. Inclusive isso aí. tem ali os isso aí números, mesmo. ô Quintino. Porém, eis aí o pulo do gato, Montinha. Tá declarado que ganha isso. Quantos jogadores, até inclusive, RG, no profissional, porque ali dentro do contrato de vários jogadores tem intermediários. Uhum. Sim. Ou seja, que recebem junto. Então, nesse caso, Quintino, e vou te Nem falar é com do relação jogador, às vezes. a atletas profissionais. Se no profissional acontece muitas vezes do jogador ganhar um X e o cara ganha de fato meio X, porque o outro meio X que ele ganha é repartido entre partes ali dentro, RG. Imagina, por exemplo, que não deve acontecer na base. Então, esse negócio de intermediário em contrato de jogador de base Ridículo, mano. é um negócio, Lelê, que é absurdo. Porque a base, RG, muitas vezes ela voa abaixo do radar, irmão. A gente tá falando muitas vezes aqui do time de cima. A maioria das vezes, mano. Não, a maioria das vezes não, sempre, Quintino, porque a gente tá falando aqui muitas vezes de atleta, o fulano veio ganhando tanto, o cicrano tá ganhando tanto, e a gente tá falando do time de cima. A base, se o cara não acompanhar ali diariamente, RG, a gente costuma de falar de base categoria de Copa São Paulo, olha, tem um fenômeno lá, o Estevão, quando joga, um né? Hendrick, E com tanto um Rodrigo. problema, você acha que os caras estão preocupados com a Sabe, você vai começar a saber de moleque categoria de base quando esse moleque é incorporado ao elenco profissional. que é mais Perfeito, explorado, né? perfeito. Sabe, Ó, Quintino? inclusive, Então imagina o o que não Corinthians acontece lançou lá. uma nota ontem, É. né? Não sei se vocês falaram aqui, eu não estava aqui no programa. O Corinthians investigou as irregularidades na base, disse que escutou todo mundo, que fez uma investigação e que não há fundamento nas denúncias divulgadas, né? Que foi investigado, que foi perguntado, que todo mundo foi... Mas esse é um ponto bom pro Augusto esclarecer. Diz Por que que o o- Corinthians contratou 86 moleques aí desde o começo da gestão? 87, Não há chegou mais um fundamento hoje, nas tá? denúncias. Chegou mais um hoje. Não há denúncias, não há Não, há Mota, mas é o fundamento. seguinte, não há fundamento, mas assim, em qual momento eles explicaram quais foram as denúncias, o que eles investigaram, Quem ele perguntou? como não encontrar. Porque muito a esmo, né? Tá Alguém muito a acredita que o Augusto, a diretoria do Chamou Augusto, lá. que hoje representa, que emite essa nota, vai falar que tem irregularidade na gestão do cara que é braço direito dele, que é o Claudinei da base? Lógico que não vai falar.
Né? Então, assim, inclusive ficou mal explicado aí, não sei se vocês acompanharam, mas o Diney, quando ele... Primeiro que assim, o Diney é meu amigo, adoro o Diney e tudo mais, só que eu acho que para você exercer cargos no clube, seja onde for, você tem que ter certa eficiência, né? Talvez uma formação ali para isso. Como, por exemplo, a base do Palmeiras... por exemplo. Também, principalmente, né? Principalmente. Mas assim, hoje a gente olha para a base do nosso maior rival, que é o Palmeiras. A base do Palmeiras já foi muito criticada anos atrás. Lembram que não revelava ninguém, que isso, que aquilo, não sei o quê. Depois que eles reformularam e colocaram um cara, realmente um profissional ali à frente... João Paulo. O João, mudou completamente. Olha o que virou a base do Palmeiras hoje. Disparada a melhor do Brasil. Disparada. E a base do Corinthians, gente, é uma vergonha. É uma vergonha. Piores, as né? coisas que acontecem, o jeito que... Assim, ó, isso aí que o Mano tá falando dos intermediários. Eu vi no meu timão. Desculpa, rapidinho. Deixa eu só fazer um insert aqui. Eu acho que Diga. vai muito além de você colocar um bom profissional na base. Vai muito além. É a estrutura, né? Porque assim, você pode ter um grande profissional na base, mas se ele toda hora tiver que atender os apelos de quem vem de cima, pode ser o melhor do mundo. Não vai funcionar. Só que o Palmeiras se profissionalizou. Porque aí tem essa é a diferença. Tem interferência política. Como você tem a Leila, como tinha o Paulo Nobre e tem a Leila, que são pessoas de uma visão totalmente distinta, não são políticos. Não são políticos. Sim, são exato. empresários. É diferente. Mas pra falar a verdade, Lelê... Mas é a profissionalização, né? Então, mas a profissionalização no Palmeiras, ela só ocorreu que o Paulo Nobre, que era o cara que tinha o dinheiro, uma hora lá ele fechou a porta e pegou e falou, eu que mando nessa porra porque o dinheiro é meu. E fez todo mundo ali calar a boca, mas o Palmeiras também era um deus dará, velho. Era. O Palmeiras mas é isso que eu tô falando. O Palmeiras era o patinho feio da base. Era muito criticada. Depois mudou. Lá pra treinar. Não, mas o cara querendo dizer é o seguinte, a Fundação Caso já revelou mais, é isso que ela tá querendo dizer. Legal é o mini Bambi lá, o Bambi de Soleil. Fala, Lê. Não, e essa questão que você levantou aí dos intermediários, eu vi uma matéria do meu timão, que de 60 e poucos contratos que eles conseguiram analisar ali, 34 tinham intermediários. Na base, não faz sentido você ter intermediário para jogador de formação, base que deveria ser seu. Na formação. É absurdo as coisas que acontecem. Lelê, não faz sentido pra gente que gosta do clube. Porque uma coisa, Motinha, é viver de Corinthians. Outra coisa é viver do Corinthians. E tem muita gente que vive da segunda parte, você entendeu? E deve ser um rio de dinheiro, né? Ah, amigo. Ó, inclusive a situação do Corinthians no momento, o cara até publicou aqui, eu achei engraçado. Sem diretor de marketing, sem diretor financeiro, sem diretor de relações institucionais, sem CEO, sem responsável pela TV Corinthians. Traduziu bem o Maurício quando disse que é um navio à deriva. Esse tipo de coisa, Motinha, esse tipo de coisa acabaria se você profissionalizasse, colocasse e delegasse poderes para pessoas competentes. Mas infelizmente em clube de futebol, a gente viu aí. Quando houve o convite para o Edgar Soares, que foi o relator do processo de impeachment do Augusto, não foi porque o Augusto gosta do Edgar Soares. Isso era uma manobra política para tentar angariar votos, para se proteger numa possível votação de impeachment, RG. Ele colocando um cara lá, te dei um cargo aqui, você me ajuda ali. E é fato. Clube de futebol, Motinha, esses caras às vezes não ligam pro bem do clube. Eles ligam pelas próprias chapas e interesses pessoais. Então, e aí tanto vamos mano, agora. Só pra finalizar, Motinha, que você vê assim, um monte de gente tá pulando do barco agora. Né? Só que agora, né? Agora que já tá a bomba pra explodir, que inclusive tá chegando aí já o final, em conclusão, o inquérito da polícia, tem um impeachment batendo na porta. Agora é fácil todo mundo pular do barco, gente. O grande final. Por isso que eu respeito mais o Rosala, que foi um cara que lá no início, quando viu que realmente não dava pra trabalhar, que tinha coisas erradas, em vez dele ficar ali na mamata, ele saiu. Só que sair agora e alegar problemas, e fazer denúncias agora, aí também é difícil, né? E no campo, né? Mais uma notícia triste aí, o Memphis Depay, né? Tem uma lesão ligamentar constatada, né? Ele sofreu uma torção no tornozelo durante o treino, né? Na segunda-feira. Aí saiu de lá, foram analisar, foram fazer os exames, né? E aí a lesão ligamentar, não sabemos quando volta, né? Porque estavam falando que a torção não era tudo isso, que podia voltar contra o Santos, mas eu acho que... O Torres, estavam falando. Né?
E aí eu acho que não vai dar pra voltar contra o Santos, né? Muito tempo, né? Lesão ligamentar aí. Não, ligamento... Volta depois. Mas tem o Yuri Alberto, viu, Kiki? Tem o Yuri Alberto. Ela faz gol contra o Santos, mais com o Yuri. Como faz gol contra o Santos esses meninos, hein, rapaz? Santos e Inter. Mas, nossa senhora... Pra além do ex, velho, tem o Ibrahim Romero, mano. O Romero ele tem ódio do Santos. O ouvinte mandou calçadinha molhada, rapaz. Romero, calçadinha molhada. Mas o Romero, velho. O Romero contra o Santos, Domênico Gato. O Yuri você vai ver na segunda. Domênico, você vai ver na segunda-feira. O Romero, ele odeia o Santos. Inclusive, desde aquele episódio no Pacaembu, que teve aquele negócio do David Braz, lembra que o Romero e o David Braz ali quase se engalfinharam, velho? Sim. Depois ele foi pra uma coletiva, meteu o pó em mim, falando que eu tinha... É mesmo? O Romero, velho, ele joga com ódio. Eu tava numa TV e falei da cidadania do país dele, ele falou que eu tava usando de xenofobia. A sorte... Vamos manter isso assim. Vamos manter isso assim. Sorte... Deixa quieto, não ri não. Deixa quieto. A sorte é que o Romero ultimamente também tá uma draguinha. Não, ele vira e mexe, ele faz gol ainda. Calçadinha esmolhada. Mas, ô Motinha, essa partida aí de quinta-feira do Corinthians e Racing jogando lá no Uruguai, que o Racing, o original da Argentina, esse é o genérico. Essa é a despedida, mano? Não é não, Domênico, porque se o Corinthians vencer essa partida... Que acaba quinta, hein? O Corinthians, Domênico Gato, ele vencendo essa partida, ele continua extremamente vivo no grupo, porque vão jogar os dois líderes ali, o América e o Huracan. Esse jogo vai ser lá no campo do América. Aí? Como é que é? Tá assim, Domênico Gato, ó. Huracan com 10, América com 6 e o Corinthians com 5. O jogo é lá em Cali. Ou seja, se o América ganhar, que deve ser o que deve acontecer, o América deve ir pra 9 pontos, o Huracan fica com 10 e se o Corinthians ganhar, ele fica com 8, tá? No último jogo, o Corinthians ele pega o Huracan jogando na Argentina. Se o Corinthians ganhar, ele chega a 11. Então, mas se o Corinthians ganhar do Huracan, o Corinthians ele chega a 11 e o Huracan fica com 10. Então nessa partida passa aqui... a ser segundo. Decide lá. Mas nessa partida aqui... É difícil, mas o Corinthians ele vencendo... Então, mas é que tá, o Corinthians ele vencendo o Racing, o Quintino, ele vai pra Argentina extremamente vivo, dependendo de uma vitória somente dele. O que não pode acontecer é o Huracan ganhar do América. Não, mas pode ganhar, porque se o Huracan ganhar, ele vai a 13. E o América no último jogo... Não é só o primeiro que passa? Não, o Corinthians ganhando, Sombra. O Corinthians ganhando, segundo. Ele vai pra 8. E o América ele fica com 6. Então, no último jogo, o Corinthians ele joga contra o Racing. O Racing não, perdão. Ele joga lá contra o Huracan. Na Argentina, o Huracan classificado. E o Corinthians dependendo somente dele. Inclusive, talvez até de empate, mano, pra poder avançar. O melhor jogo extra contra algum terceiro colocado da Libertadores. Não, mas ele se classifica pro playoff. Ele só depende dele. Mas o melhor cenário, primeiro Sombra, não classifica inclusive... mais, né, mano? Primeiro não. Não, em primeiro não. Mas primeiro não. O melhor cenário não, dá seria, pra ser inclusive, primeiro. o Huracan... Tá, Lelê. Não, mas o Huracan não vai perder... Eu acho que sim. Vamos supor que o que tem 9, não é? Tem um que tem 9? Ou tem 10? Não, tem 10. Tem 10, que é o Huracan. O Huracan teria que perder esse as tem duas. 10. Mas tem confronto. Se perder desse time outro aí, vai a 9, 10 e o Corinthians chega com 8. 8, 9, 10, 11 passa. Como não mas na última rodada, Domênico, tem que torcer por um resultado de derrota do América de Cali. Se ele ganhar do Huracan... Então, mas dá. Matematicamente dá. Não, mas é que o América de Cali não vai perder do Nacional do Racing do Uruguai, porque o Uruguai já tá fora, Domênico. Eles não entendem. Mas tá o sonho aí disponível pra vocês aí. Domênico, não alimenta, não ilude. É legal. Deixa alimentar, Não, mas é que assim, ó... Se o Huracan vence o América de Cali, por exemplo, ele já praticamente já garante o primeiro lugar. Aí ele vai pro jogo contra o Corinthians como amistoso. Sem ambição, entendeu? Então é melhor pra gente também. E quantos segundos? Mas não tem um negócio de fazer mais pontos, não, Lelê? De ser primeiro lá? Não sei. Porque... Não tem? Se ele for o primeiro geral, ele não joga em casa até a final? Aí... Acho que é igual a Libertadores. Tem essa campanha também, melhor campanha. Sim, deve ter. Mas aí eu acho que ano passado. Mas quando você já tá classificado e como você tem ali o Uruguaião pra disputar também, você já, sei lá, né? Bom, mas pra quem não tá familiarizado com o Uruguaião, não, Sombra, é só pra explicar, todos os segundos colocados aí da Sul-Americana, eles avançam também pra um playoff, que não é a oitava de final ainda, mas nesse playoff, Motinha, que é a fase que antecede as oitavas, eles enfrentam todos os times que vêm da terceira colocação dos grupos da Libertadores. Não se classificaram. Sim. Ai, caramba, difícil, hein? E Rodrigo Gal tá treinando já, né, Lelê? Próximo pra voltar? Bola. Voltou essa semana já. Mas, assim, começou agora, né? Começou a fazer essa transição aí da academia e fortalecimento pro campo. Eu acho que umas 2 semanas ainda, Motinha, pra ele. Só uma dúvida. Corinthians perdendo na quinta, acabou? Mesmo que ganhe a última rodada? Empatar, acabou. Se empatar, já acabou? Empatar, acabou.
Acabou, Quintino? Não, mas esse time já tá desclassificado, Quintino. Essa é a questão, assim, eles estão cumprindo tabela. Massa perdeu todos até agora. De 4 jogos, perdeu os 4. Pode beijar a viúva. Olha. Eu vou te falar, com relação ao retorno do Garro, Motinha, é bom, cara, porque quando a gente vê, assim, por exemplo, o jogador voltando de lesão e cara que tem a qualidade, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno, do Garro. O Garro? Eu acho que a gente tem que exaltar, mano. Tá ligado? Tu tá colocando na mesma sentença Ronaldo Fenômeno, Gaúcho e Garro, é isso? Eu ouvi bem. Quintino, eu tô falando aqui do sucessor da camisa 10 da Argentina. É o sucessor do Messi com a camisa 10 da Argentina. Sucessor do Messi? Sucessor do Messi com a camisa 10 da Argentina. Uma camisa que já foi de Maradona, passou por Messi e o próximo é o Garro. Sombra, acabou, pelo amor de Deus, cadê o Volta, Garro! Aí, não tem? Volta, Garro! Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu! Segue o jogo! 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 Valeu!